Ok, bem-vindo a mais um vídeo neste canal que você conhece, que simplifica e descomplica a língua portuguesa. Eu sou a Maria Canoeira e este é o Português no Papo. Neste vídeo vamos falar da colocação pronominal. O que é isso então de colocação pronominal? Não é mais senão colocar o pronome oblíquo átono ao lado do verbo, ou seja, a posição que o pronome oblíquo átono ocupa ao lado do verbo. E o que é então pronome oblíquo átono? Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que desempenham a função sintática de complemento. Exemplo: me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos. Estes pronomes podem ocupar três posições ao lado do verbo. Antes do verbo, que é o que chamamos próclise, depois do verbo, que chamamos ênclise, e mesóclise no meio do verbo. Mas, como você sabe, a língua portuguesa não facilita a vida a ninguém. Então, não é só colocar os pronomes por colocar. Existem regras. Que bom que também existe este canal para nos ajudar a pôr estas regras no papo. Vamos então começar pela próclise, que por sinal é a que mais regra tem. A colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Use próclise quando na oração existir uma expressão de valor negativo, como por exemplo, nunca, jamais, não, nada, ninguém e etc. Vamos ver exemplos. Nesta casa ninguém me respeita. Ninguém é uma expressão de valor negativo. Portanto, você não pode dizer nesta casa ninguém respeita-me, porque ninguém funciona como um atrativo. Ele atrai o pronome para antes do verbo. Vamos ver outro exemplo. A Joana não me deu o dinheiro. Não, outra expressão de valor negativo. Portanto, o pronome deve obrigatoriamente vir antes do verbo. A Joana não me deu o dinheiro e nunca a Joana não deu-me o dinheiro. Ok? Captou? Que bom! Vamos à segunda regra. Use também a próclise, ou seja, coloque o pronome antes do verbo nas frases em que haja advérbio ou pronome indefinido. Exemplo: aqui se vive. Aqui é um advérbio de lugar. Então, o pronome vem antes do verbo viver. Aqui se vive. Outro exemplo: algo me incomoda neste lugar. Então, o pronome oblíquo átono, como diz a regra, deve vir antes do verbo. Algo me incomoda neste lugar e nunca algo incomoda-me neste lugar. Use também a próclise nas orações que comecem por palavras exclamativas e nas optativas que exprimam algum desejo. Exemplo: que o vento te leve os meus recados de saudade. Ok? Percebeu? Que o vento te leve. Exprime desejo. Que o vento te leve os meus recados de saudade. Outro exemplo: bons olhos o vejam. Um parênteses aqui para pontuar o seguinte: o que atrai o pronome. Portanto, nunca diga o carro que ofereceste-me, e sim o carro que me ofereceste. Porque lembre-se, o que atrai o pronome. Próclise acontece também nas conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas são palavras invariáveis que têm o papel de unir orações. Uma das orações exerce o papel principal e a outra oração o papel de subordinada, ou seja, depende da primeira para que o seu sentido seja completo. Vamos a exemplos. Ele não quis a calça, embora lhe servisse.
Se a frase fosse apenas embora lhe servisse, não teria um sentido completo. Quer dizer que a segunda oração é uma oração subordinativa porque depende da primeira para completar o seu sentido. Neste caso, usa-se a próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo. Você nunca vai dizer ele não quis a calça, embora servisse-lhe. Emprega-se ainda a próclise com o gerúndio regido da preposição em. Exemplo, em se tratando de negócios, ele não é muito confiável. O verbo está no gerúndio e é regido pela preposição em. Nunca diga em tratando-se de. Errado. Em se tratando. Ok? Use também a próclise com a expressão só, no sentido de apenas, somente, e com as conjunções coordenativas alternativas. Exemplo, só se lembram de mim quando precisam de dinheiro. Nunca só lembram-se de mim quando precisam de dinheiro. Como usar a ênclise? É importante referir que a ênclise é a colocação básica do pronome, ou seja, a colocação mais lógica, normal, porque ela obedece à regra verbo complemento. O pronome vem depois do verbo. A primeira regra da ênclise é básica. Quando tiver um verbo no princípio da frase, deve-se usar a ênclise. Por exemplo, amo-te e não te amo, porque amo é um verbo, está no início da frase, então o pronome deve vir depois do verbo. Vamos a outros exemplos. Diz-me o que queres. Roubaste-me o coração e não me roubaste o coração ou me diz o que queres. Ok? Percebemos a regra, não é? Se o verbo inicia uma frase, o pronome deve vir depois. Há uma exceção a esta regra, se o verbo estiver no futuro. Isso é assunto para mais daqui a pouco. Então já sabe, sempre que o verbo iniciar uma frase, o pronome deve vir depois, exceto se o verbo estiver no futuro. Emprega-se também a ênclise se o verbo estiver no infinitivo pessoal. Exemplo, espero oferecer-lhe isto hoje à noite. Prometo amar-te. Nos dois exemplos, o verbo está no infinitivo impessoal. Portanto, o pronome deve vir depois do verbo. Mesóclise, que é a colocação do pronome no meio do verbo. Como usar? Emprega-se a mesóclise se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Perguntar-me-iam se estivessem interessados. Outro exemplo, contar-lhe-ei a tua história. E acabou! Então, gostou do vídeo? Se sim, deixe o like e subscreva ao canal. Até já!